Boa noite a todos os internautas que estão acompanhando a programação da Louva RN TV, a TV que o povo gosta. Está iniciando mais um Sala Gospel, um programa focado na anunciação do reino de Deus e no ensino da sua justiça. Eu sou Oriana Costa e nós vamos passar aqui uma hora conectado, compartilhando as coisas boas do reino de Deus. Então fique ligadinho, uma horinha juntinhos aqui, a gente vai estar compartilhando as boas novas do reino de Deus. E eu vou começar aqui o programa com o manto dourado, no manto da palavra. Você pode abrir, se você tiver a sua Bíblia aí pertinho de você, no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 35 ao 39, a gente vai ler, ok? Se você não tiver com a Bíblia, não tem problema, você escuta e aí você vai acompanhar aqui comigo. Olha só, está escrito assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então eu estou começando com este trecho, porque este programa, a partir de hoje, nós vamos entrar numa série, de alguns programas onde nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus Cristo, os sinais dos fins dos tempos, onde o pastor Wendel vai estar aqui ministrando, explicando, esclarecendo sobre esses sinais. Hoje ele vai focar exatamente sobre os dias de Noé, como eu li aqui nessa passagem. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, neste momento, no dia do evento da vinda do Senhor Jesus, da volta dele, as pessoas vão estar absortas, vão estar trabalhando, vão estar estudando, vão estar totalmente desapercebidas da vinda dele, vão estar lá distraídas. Mas não a igreja do Senhor. E a gente vai entender aqui no programa. A igreja do Senhor Jesus não vai estar desapercebida. Ela vai estar vigilante. Ela não vai ser pega de surpresa. Nós vamos entender isso aqui. Então, este programa e os demais que vão seguir após esse, nas outras quartas-feiras, vão ser importantes, tanto para os cristãos, como também para os que não aceitaram Jesus ainda, para os que não entenderam, a mensagem do Evangelho. É importante, porque entender a vinda do Senhor faz com que a gente fique mais confiante na fé, faz com que a gente fique entendendo quem é Deus, como Deus age e assim por diante. Então, de acordo com essa passagem que eu li, a volta do Senhor Jesus será um evento surpresa, contudo, não surpresa para a igreja, vai ser um evento surpresa para o mundo. E nós vamos entender isso aqui. Eu quero passar informações, antes de continuar com o restante do programa, sobre o Ministério Ágios, que é o idealizador do programa Sala Gospel. Então você pode encontrar mais informações sobre o Ministério Ágios acessando o site www.agios.org, www.agios.org. Entrando nesse site, você vai conhecer os ministros, da palavra do Ministério Ágios, vai conhecer todos os eventos, os quais vai ver os eventos que o Ministério Ágios participou e também a agenda do Ministério Ágios, ok? E nas redes sociais também você vai encontrar o Ministério Ágios. Você encontra no Facebook, acessando www.facebook.com/agios.org, www.facebook.com/agios.org.
No YouTube você vai encontrar o canal do Ministério Águios, acessando youtube.com/Ministério Águios. youtube.com/Ministério Águios. Nesse canal você vai encontrar pregações, vai encontrar o ensino da palavra, o ensino das doutrinas básicas, que são muito importantes para que a gente mantenha a nossa fé alicerçada na verdade da palavra de Deus. No Instagram, você também vai encontrar o Ministério Águios, acessando @ministério.águios, @ministério.águios. E se você estiver interessado em contactar com o Ministério Águios, em agendar com o Ministério para que ele participe do evento da sua igreja, de um culto especial, de um evangelismo de rua, ou mesmo seja lá de que evento for na sua igreja que você quiser fazer diferenciado, com louvor, com pregação, com temas específicos, é só você ligar para 849-8827-0998. Vou repetir, 849-8827-0998. E você vai estar entrando em contato com o pastor Wendel e agendando com ele o seu evento, ok? O Ministério Águios também dispõe de 2 livros que foram lançados agora recentemente, que são Amor, a verdadeira natureza de Deus, que foi escrito pelo pastor Wendel, e Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, que foi escrito pela pregadora Bruna Monastirski, que é do nosso ministério também. Esses livros eles estão à disposição para venda no site da editora Multifoco, certo? A editora Multifoco você encontra no site editoramultifoco.com.br, endereço editoramultifoco.com.br. E o livro Amor, a verdadeira natureza de Deus, do pastor Wendel, também está à venda na livraria Gilgal, aqui em Natal, para quem interessar, ok? São 2 livros muito bons, com temas muito importantes para o nosso entendimento de Deus. Seja você cristão ou não, vale a pena adquirir e dar uma lida no conteúdo, porque isso vai fazer com que você entenda melhor a Deus, ok? Então a gente vai dar uma pausazinha para que o pastor Wendel possa entrar aqui no estúdio e continuar falando sobre a volta de Jesus. Estamos de volta agora com o pastor Wendel no estúdio, para a gente dar início àquela explicação que eu falei no início do programa sobre a volta do Senhor Jesus. Então, pastor Wendel, boa noite. Oi, boa noite. Glória a Deus. Está testando aqui o microfone. Sim. Tudo bem? Oi, Pronto, dá agora certo. todo mundo está ouvindo o pastor Wendel. Só trocar aqui o microfone. Vamos tirar o outro microfone. Um instantinho só, pessoal. Pronto, agora sim. Todo mundo vai escutar o pastor Wendel falar. E hoje o tema é importante, né, que é sobre a volta do Senhor Jesus. Nós temos muito que aprender sobre isso. A Bíblia tem muitas referências, muitas coisas falando sobre esse evento, e todos nós devemos ter entendimento, né, ter compreensão do que significa a volta do Senhor Jesus. Então, pastor Wendel, fala um pouquinho aí, né, para a gente iniciar sobre esse tema. Pronto, então glória a Deus. Boa noite a todos aí, os nossos internautas e os telespectadores aqui do programa Sala Gospel. Que Deus possa abrir os olhos do seu coração esta noite para que você possa
entender um pouco mais sobre este evento maravilhoso que está prestes, né, a acontecer. Nós cremos que o Senhor Jesus está prestes a voltar, não sabemos exatamente quanto tempo ainda temos, né, pastora, mas sabemos que está perto e temos os sinais, que vamos falar um pouco sobre estes sinais, começar a falar esta noite sobre alguns desses sinais que a palavra do Senhor mostra. Então a gente está baseado aqui, né? O Senhor falou aqui, Mateus, né? Vai começar em Mateus, capítulo 24, falando dos tempos de Noé. Então, às vezes a gente lê essa parte falando que no tempo de Noé acontecia isso, acontecia aquilo, e as pessoas não têm uma noção de como era realmente que aconteciam as coisas no tempo de Noé. Mas o senhor vai dar uma esclarecida aqui hoje à noite, né, sobre isso. Isso, a gente vai falar um pouco, são vários sinais que a palavra do Senhor mostra que vão trazer para a sua igreja, para a igreja do Senhor, essa expectativa do momento que Jesus estará prestes a voltar. Exatamente é o que diz na palavra do Senhor, lá em 1 Tessalonicenses. Eu gostaria de ler, pode já começar aqui a ler. Sim, com certeza. Vou ler 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, já começa aqui Deus, através do apóstolo Paulo, falando que a nossa certeza é uma certeza eterna e que traz para nós esperança. O mundo hoje vive uma crise terrível de falta de esperança. Por exemplo, nós temos a depressão, que é considerado o mal do século, que é simplesmente a falta de ânimo, a falta de alegria em viver, a falta de expectativa ou uma expectativa negativa, e temos a esperança que Deus nos dá, que é uma expectativa positiva de algo melhor que está para vir. Então, quando você anda em esperança, você anda numa expectativa que vai ajudar você a se mover, a ir para frente, a prosseguir no plano e no chamado de Deus para a nossa vida. Pastor Wendel, só esclarecendo uma coisa, né? Essa esperança que a Bíblia fala, ela é igual à esperança que o mundo ensina? Tem alguma diferença? Tem uma diferença gigante, né? A palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 6, que a esperança ela é a âncora da alma e ela é firme e estável. Então a esperança do mundo, ela é a última que morre, mas a esperança que vem pela palavra de Deus, a esperança do crente, ela não morre, ela jamais passará. Essa esperança, ela vem da palavra de Deus. Então, quando Deus fala uma coisa e nós cremos, né, nós temos a convicção, a certeza, então nós temos esse elemento que nos impulsiona para prosseguir. Sem esperança, não dá para a gente prosseguir no nosso chamado. Pois é, então essa esperança ela está fundamentada na fidelidade de Deus, na convicção que você tem que Deus vai cumprir aquilo que prometeu, não é assim? Exatamente, assim como foi dito para Abraão, sobre pai, né, de muitas nações eu te constituí, e Abraão acreditou naquela promessa, ele começou a ter a expectativa, né, que é exatamente o significado da esperança bíblica, é uma expectativa baseada na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E no original grego, essa palavra esperar é o verbo grego elpizo, que vem de elpis, que é a palavra esperança. Ou seja, esperar com a esperança que vem de Deus está sobre a nossa fé. Se eu creio que Deus é fiel, se eu creio que o que Deus falou vai acontecer, então eu começo a esperar que aquilo realmente aconteça, e é o caso aqui da promessa da volta de Jesus. Ela nos traz esperança para que nós possamos estar preparados, né? A gente tem que estar sempre preparado para esse evento maravilhoso que vai acontecer, na certeza de que vai acontecer, e os sinais indicam que realmente está muito próximo. Então, minha gente, esperar a volta do Senhor, esperar a segunda vinda do Senhor, não é uma esperança vã,
Não é, com certeza, é algo que a pessoa tem convicção. Por quê? Porque Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Então, se Ele prometeu voltar, né, pastor Wender? Então, Ele vai voltar realmente. Exatamente. Então, vou prosseguindo aqui nessa ministração e a gente vai conversando sobre esse tema que muitas pessoas têm dúvidas, né, mas nós vamos ficar com o que está escrito nas Escrituras do Senhor. Então, no versículo 14, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizendo, né? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já morreram em Cristo, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha o versículo 18, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, esta esperança, ela nos traz consolo de que todas as aflições que nós estamos vivendo aqui neste mundo, são muitas as aflições do justo, né? A palavra do Senhor diz, mas elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, quando Jesus voltar, vai estabelecer aqui o seu reino, né? Nós estaremos com Ele para sempre. Ali Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Lá não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, né? Glória a Deus, essa é a nossa certeza, a nossa esperança baseada numa certeza. Não a esperança do mundo que morre, mas a esperança em Deus que é infalível. Pois é, pastor Wendel, muita gente lê esse trecho que o senhor acabou de ler aí e fica desacreditada de que essas coisas vão acontecer, porque a princípio parece impossível. São eventos até mesmo surreais, parece uma coisa impossível de acontecer, mas de fato não é. Então, se eu puder explicar isso, não é impossível de acontecer. Claro, para Deus não é nada impossível. Deus, Ele não se delonga além do que, vamos dizer assim, o que Ele já determinou. Deus, Ele está aguardando até que a última pessoa entre nessa arca, não é? Porque a arca de Noé, ela é uma figura ali da igreja, da salvação em Cristo. Nós vamos ver, inclusive, este sinal hoje, né? Que é ao que Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Nós vamos já para lá. E eu vou só ler mais um trecho aqui para você ver como Deus, Ele não quer deixar o seu povo enganado, né? Para o povo de Deus, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque Ele deixou sinais. E aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo continua, ele diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então a pessoa pode pensar, não, está vendo, vem como um ladrão de noite, ninguém espera, né? Mas ele diz aqui, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que eles sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Olha só o que diz o versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Pois é, pastor Wendel, isso é muito interessante, e muitas pessoas, já pegando um gancho aí, tentaram adivinhar o dia da vinda do Senhor, né? E se deram muito mal, porque não conseguiram. Ainda tem gente tentando adivinhar, mas para o homem isso é impossível, né? Porque não é dado a conhecer o ser humano, nem aos cristãos, nem aos não cristãos, não é dado a conhecer o dia da vinda do Senhor. Só quem sabe o dia da vinda, como está escrito, é o Pai, não é isso? Exatamente. O dia e a hora nós não sabemos, mas nós sabemos o momento, pelos sinais, é como ele falou, né, lá no capítulo 5 que a gente leu, 1 Tessalonicenses 5, como as dores de parto. A mulher que está grávida, ela sente aquele peso, ela sente que está se aproximando, mas não sabe quando vai ser o dia, né? Porque naquela época não existia cesariana, então parto tem que ser natural.
Então, de repente, naquele momento, né, começam aquelas dores. E significa que está se aproximando, está bem pertinho. Então, o que acontece é que quando esses sinais começaram, porque eles já começaram a acontecer, significa que já está às portas, né? Assim como aconteceu com a grávida. Então, muitas pessoas dizem, não, esse sinal já aconteceu e já vai com 12 mil anos. Só que há sinais específicos que foram cada vez mais, se tornando mais recorrentes, e aí começa a acontecer as dores de parto. Né? Houveram alguns sinais que Jesus falou e que estão na palavra, que demonstram que começou o momento de preparação para a volta de Jesus. Né? E um desses sinais, são vários, mas um desses sinais é o que a gente vai falar um pouco hoje. Ok, então é sobre os tempos de Noé, que é exatamente as pessoas não têm noção, né? Como eu estava dizendo há pouco, as pessoas não têm noção do que estava acontecendo no tempo de Noé. Eu vou só dar uma pinceladinha aqui. Quem vai explicar melhor é o pastor Wendel. Mas no tempo de Noé, minha gente, era muito diferente do nosso tempo aqui. No tempo de Noé, as pessoas conheciam mesmo a Deus. Elas conheciam porque desde Adão, o próprio Adão conhecia Deus, e até Noé, o próprio Noé conhecia Deus. Mas olha, Noé foi o único que sobrou, veja só, de uma população grande que tinha na face da terra, naquela época, o único com a sua família que sobrou, que acreditava em Deus e honrava Deus e se submetia a Deus. O restante sabia que Deus existia, mas simplesmente estava afastado, sabendo, conhecendo, sabendo que Deus existe, sabendo das leis do reino de Deus, mas, no entanto, desprezando. Então, Noé foi o único que sobrou. E veja só um detalhe, que depois o pastor Wendel vai falar aí, no dilúvio, minha gente. Veja que Noé entrou na arca com a sua esposa, os filhos, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. Mas naquela época, minha gente, Noé tinha irmãos, Noé tinha tios, Noé tinha parentes, e todos foram levados pelo dilúvio. Vocês imaginam o que é essa situação? Como foi difícil para Noé ver toda a sua família, os seus familiares e parentes sendo destruídos no dilúvio. Então o pastor Wendel vai falar melhor sobre essa situação, não é? Sobre esse juízo que veio e como era que estava acontecendo as coisas no tempo de Noé. Então pode continuar, pastor Wendel. Então, meu querido irmão, irmã, amigo, amiga que estão assistindo aqui em Mateus capítulo 24, no versículo 36, e vou ler até o 39, diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus deixa claro que as características que estão acontecendo devem ser, antes que Jesus volte, será as mesmas características que aconteceu na época dos dias de Noé, durante o dilúvio. Então Noé, todos sabemos, foi aquele que Deus levantou para preparar a arca. Através da arca, Noé, Deus através da arca de Noé trouxe salvação para a humanidade. E o resto do mundo que não acreditou na palavra do Senhor foi condenado ali através do dilúvio, Então, pastor Wendel, me explica aí para o pessoal que está assistindo o programa, como é que estava a questão da maldade no tempo de Noé? Em que nível ficou a maldade no meio das pessoas no tempo de Noé? Muito bem, então, que características nós vemos dos dias de Noé? O que é que aconteceu nos dias de Noé? Primeiramente, nós temos que entender algo que, inclusive, eu estou dando aula sobre isso, que são as dispensações. O que são as dispensações? São períodos de tempo onde Deus tratou a humanidade de uma determinada forma, fazendo aliança com a humanidade. Então, antes do pecado, é conhecido esse período como dispensação da inocência. Durante esse período, o homem não tinha pecado,
e havia pureza, né? Deus tinha comunhão com os homens, ele conversava com Adão todos os dias ali na viração do dia, o homem estava nu com a sua mulher, não havia malícia, não havia maldade, e aí durante esse período é conhecido como a dispensação da inocência. Depois do pecado, acontece a maldição, entra a maldição na terra, porque o homem e a sua mulher resolvem desobedecer à orientação do Senhor e comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, através ali da tentação da serpente. Então eles deixam entrar um conhecimento que não provinha de Deus, um conhecimento maligno, e Satanás tem acesso à humanidade e começa ali a ministrar conhecimento. A árvore era o quê? Uma árvore de conhecimento do bem e do mal. Então é um conhecimento misturado, que é o que nós temos hoje no mundo. As pessoas conhecem o bem, mas elas também conhecem o mal, né? Lembrando que esse termo conhecer no hebraico, ele não quer dizer apenas ouvir falar, mas quer dizer conhecer de ter comunhão, né? Tanto é que é usado quando Adão tem relações sexuais com Eva, diz, e conheceu Adão a sua mulher, ou seja, tendo comunhão íntima. Então, quando o homem começou a conhecer o mal, significa que o homem começou a provar, a experimentar o mal dentro do seu coração. E aí entramos na segunda dispensação, que depois do pecado até o dilúvio, que é chamada a dispensação da consciência, onde o homem tem consciência do mal que está praticando, ele tem consciência da presença de Deus, porque nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 4, após o pecado, nós vemos Deus tratando com o homem, Deus falando com o homem, Deus tentando impedir o homem de pecar. Deus fala com Caim, Deus diz para Caim, ó, sua oferta, né? Nós sabemos a história que Abel oferece gordura de animais, Caim oferece do fruto da terra, e Deus recebe o sacrifício de Abel, mas não recebe o de Caim. Caim fica irado, fica ali magoado, chateado com Deus, e Deus vai lá com ele, e Deus começa a falar com Caim. Ou seja, mesmo depois do pecado, Deus estava lá falando, né? As pessoas conheciam Adão, elas tinham consciência do que estavam fazendo. Eu tinha só uma dúvida. Deus não aceitou a oferta de Caim porque era de cereais, não. Muito pelo contrário, Deus não aceitou por causa da intenção, da intenção do coração de Caim, não foi isso? Exato. Quando o Senhor vai falar com Caim, isso as dúvidas, né? Que muitas pessoas dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque era oferta de vegetais. Isso não é verdade. A própria lei de Moisés estabelecia oferta de cereais também. Então não é isso. Quando Deus fala com Caim, Deus diz, né? Aqui, inclusive eu estou abrindo em Gênesis capítulo 4, no versículo 7 ele diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, né? Ou seja, a oferta de Caim não foi aceita porque Caim ele era uma pessoa maligna. Lá, né, lá mais à frente, a palavra do Senhor no Novo Testamento diz que Caim era do maligno, né? Se eu não me engano, lá em 1 João. Então foi por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Mas Deus estava lá falando com Caim, e Deus falava com os homens, e Deus estava ali tentando evitar que a humanidade caísse, né, na perdição total, mas o homem sempre ali optando pelo pecado, até chegar a um nível que nós vemos antes do dilúvio, né? Chegou ao nível, a maldade na face da terra chegou ao nível, né, que a gente vê lá no capítulo 6 de Gênesis, se eu não me engano, chegou ao nível de os homens não se unirem mais às mulheres com compromisso sério. Eles pegavam mais de uma sem compromisso, né, o que dá a entender, fora do compromisso que Deus estabeleceu. Então o homem começou a se prostituir, os homens com muitas mulheres, pegavam tantas quantas lhes agradavam, não é sem compromisso, mas sem compromisso de constituir família, segundo a vontade de Deus, não é isso? Já depois de algum tempo, lá no próprio livro de Gênesis, a quinta geração depois de Caim, né, já temos um descendente de Caim chamado Lameque, que a Bíblia já cita a prática da poligamia, né? No princípio Deus criou uma mulher para um homem, então, mas com a entrada do pecado,
os homens foram cada vez mais se pervertendo e a família, o casamento vai se pervertendo. Nós vemos aqui no Gênesis 4, 23, já o Lameque com 2 mulheres. Exatamente. E logo depois ele já começa a dizer que matou um homem por me ferir e um menino por me pisar. Ou seja, já aqui 5 gerações após Caim, nós já vemos um nível de violência, A maldade crescendo. um nível de perversão muito grande, e Deus tentando ainda, lá mais à frente, o Senhor diz: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, o Espírito Santo estava assim aqui na terra, contendendo, tentando falar com os homens, mesmo assim os homens continuavam pecando. Pois é, situação difícil, por isso que Deus não teve outra escolha senão enviar o dilúvio. E só tirando uma dúvida, o dilúvio foi uma coisa de um Deus irado, meu Deus, a justiça de Deus, que não tem nada a ver com o amor de Deus. Explica essa história aí, pastor Wendel. Foi por amor que Deus mandou o dilúvio ou foi com a ira danada? Uma ira danada, uma ira abençoada, né? A ira de Deus ela é uma ira justa. A ira de Deus não é como a nossa ira, né? A Bíblia inclusive diz no livro de Tiago explicitamente isso, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira de Deus, ela não é uma ira momentânea provocada por um momento que Deus está chateado e tal. Hoje eu não estou muito bem, estou irado. Não é isso. A ira de Deus, ela é uma entrega, né? Deus entrega o homem aos seus inimigos, porque o homem faz a opção de desobedecer a palavra de Deus. Então, o homem desobedece a palavra de Deus e ele é entregue. Né? A ira de Deus, ela é justa contra o pecado. Não é uma ira puramente como a nossa, né? Uma ira emocional, de momento. Não, é uma ira justa. E o dilúvio, vou tentar explicar um pouco, e inclusive isso é tema também do livro, né? Amor Verdadeiro. Exatamente, está no livro. Está no livro Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, que eu procuro explicar que o dilúvio ele foi um ato de amor para a humanidade como um todo, porque se Deus não tivesse enviado o dilúvio, a humanidade teria deixado de existir e não teria nem dado tempo de Jesus vir, certeza absoluta, nem nos salvar. Por quê? Porque nós vemos aqui que por que Deus não mandou Jesus imediatamente após Adão ter pecado, né? Então a explicação é simples. A explicação é essa: os homens conheciam a Deus, e é por isso que é chamado dispensação da consciência. Os homens conheciam a Deus e escolheram a vida de pecado. É diferente de hoje, né? Deus ele deixou o homem chegar a um nível de alta ignorância, né? De total ignorância, para poder enviar Jesus. Lembremos que lá na cruz, quando Jesus estava lá morrendo pelos nossos pecados, Jesus intercedeu, estava predito em Isaías 53, no último versículo, onde diz que ele pelos pecadores ele intercederia. Então Jesus intercedeu por nós, mas ele diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Exatamente, ignorância, não sabe o que faz. É importante você e eu entendermos que a nossa salvação, ela só é possível porque nós pecamos por ignorância. Exatamente. Paulo também, o apóstolo Paulo diz que ele perseguiu a igreja de Deus e ele era o principal pecador, mas ele o fez na ignorância. Ele não tinha consciência do que ele estava fazendo ali, mas na época do dilúvio não. Então no dilúvio as pessoas não estavam ignorantes de Deus, elas conheciam a Deus, sabiam da existência de Deus, conheciam, né, como eu falei, o reino de Deus e as regras. No entanto, deliberadamente, elas escolheram se afastar de Deus. Isso, e quando você conhece a Deus e escolhe o pecado, a Bíblia diz isso lá no livro de Hebreus: se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Isso é muito claro. Então, para um cristão, e para qualquer pessoa, na verdade, tem gente que acha que pelo fato de estar na graça, pode viver em pecado. Isso não é verdade. A graça não é desculpa para você viver em pecado. A graça é para nos libertar do pecado, da escravidão, e não para nos propiciar salvação para a gente viver em pecado. Isso é uma distorção, isso não vem de Deus, esse ensinamento, né? Então, os homens tinham consciência. Um exemplo, se você fizer a cronologia bíblica, você vai ver que o avô de Noé,
ele conheceu Adão. Então os homens eles tinham consciência, sabiam quem era Deus, né? O Espírito Santo, ele aqui em Gênesis 6:3, o Senhor diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então o Espírito Santo ele estava aqui tentando, assim como ele fez com Caim, tentando impedir os homens de pecar, mas os homens com a consciência sabiam quem era Deus, conheciam Adão. Não era como é hoje, hoje está chegando nesse nível, né? Mas na época as pessoas não tinham essa consciência. Elas tinham consciência, né, de Deus e escolheram o pecado. E aí, quando a pessoa faz a opção pelo pecado tendo consciência de Deus, aí a nível de depravação se torna maior. Né? Isso está lá em Romanos capítulo 1 também. Então, nesse instante aí dos 120 anos, é como se Deus estivesse dando uma contagem regressiva desse momento que ele deu a palavra até o dilúvio, não é isso? Isso, aí foram mais 120 anos que veio o dilúvio. Até veio o dilúvio, ok. Então, por que Jesus fala isso, né? Que seria como nos dias de Noé? Porque nos dias de Noé, o conhecimento de Deus havia o conhecimento de Deus, e os homens ainda assim optaram pelo pecado, e aí chegou exatamente um ponto onde todos os pensamentos dos homens só eram maus continuamente. Então, pastor Wendel, hoje a gente está num tempo que a Bíblia fala também lá na frente, né, nas cartas, estamos em tempos difíceis, mas o que você diria do conhecimento de Deus hoje? Hoje as pessoas no mundo, elas estão com mais conhecimento de Deus do que antigamente? Sim, até mesmo quando eu me converti, eu não tenho nem tanto tempo assim de crente, mas temos 24 anos, né, de conversão, mas era comum nos cultos naquela época converter, e era uma igreja até média, a missão evangélica ali no Alecrim, e era comum se converter 15, 20, 30 pessoas no mesmo dia, num culto só. E hoje, quando você tem 2, 3 conversões, o povo já comemora, porque as pessoas já conhecem. Inclusive a gente mora numa cidade, em Parnamirim, que tivemos até a entrevista do pastor Altair, que você fez, lembra? Ele disse que qual o maior desafio que foi perguntado ao pastor Altair. Uma das coisas que ele falou foi que Parnamirim é uma cidade extremamente evangelizada. Muito evangelizada. E no Brasil é a cidade com maior porcentagem de evangélicos. Agora, quando você anda nas ruas, é uma cidade extremamente perigosa. É uma cidade onde há um alto nível de corrupção dentro das igrejas, ou seja, as pessoas têm sim conhecimento de Deus num nível que há 30 anos atrás não tinham. E o que está acontecendo é que as pessoas estão conhecendo a Deus, estão ouvindo falar de Jesus e até às vezes aceitam Jesus, mas aí saem do convívio do cristão, saem das igrejas, se desviam, né, que é a palavra mais usada, se desviar, a palavra popular, se desviam e aí voltam para o mundão e volta pior do que estava, muitas vezes. Pois é, exatamente. E quanto mais as pessoas conhecem a Deus e vivem, não tem o arrependimento, não tem mudança de vida, e vivem, escolhem por vir em pecado, mais a gente se aproxima da volta de Jesus, porque um dos sinais também que está lá em Apocalipse capítulo 3, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, a igreja que nem é quente nem fria. E Jesus diz lá para ela, é melhor você ou ser frio ou ser quente. Então nós estamos nos aproximando desse período de Noé. Eu diria ainda que ainda não estamos igual, mas nós estamos nos aproximando. E aqui eu vou ler Gênesis 6:5, onde o Senhor diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Né? Então, nós vemos aqui o que é que tinha nos dias de Noé que fez com que o Senhor fizesse isso e decretasse ali a questão do dilúvio. Todos os homens, os pensamentos dos homens eram unicamente maus, era só para fazer o mal. E mais à frente o Senhor diz no versículo 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e estava cheia de violência. Está crescendo muito a violência no mundo, né? Incrivelmente. Isso, então a terra chegou a um ponto de alta violência, onde os homicídios se tornaram banais,
nós vimos que um descendente de Caim matou um menino porque pisou nele. E aí chegou esse ponto onde, se Deus não tivesse feito alguma coisa, não haveria mais salvação para a humanidade e a humanidade se destruiria, né? Então, a gente faz, né, comparando, né, ao que a gente está vivendo na atualidade com o que a Bíblia está dizendo, não está tão longe de acontecer, né, pastor Wendel? Está cada vez mais perto, né? Índices de violência altíssimos, inclusive Natal, né, a quinta cidade mais violenta do mundo. Quem diria que Natal, há uns 10 anos atrás, não tinha uma cidade pacata, uma cidade, né, tranquila, né, por assim dizer, e agora os índices de violência estão altíssimos na nossa cidade, né? Isso, esse é um dos sinais, né? Existem outros que Jesus fala, que a palavra de Deus fala, e nós vamos tratando cada um desses sinais gradativamente, né? Tem vários, mas este sinal é algo muito importante, serve de alerta para nós cristãos, para a gente não se deixar levar como aconteceu nos dias de Noé, né? Como você falou, muitos parentes de Noé, tios, primos, morreram no dilúvio, né? Foi só Noé que foi salvo. A Noé e a arca representam aí a salvação em Cristo. Claro, nós temos a igreja vai ficar numa situação, a igreja verdadeira, aqueles, né, que são fiéis, aqueles que amam o Senhor, aqueles que amam a santidade, vai ficar meio que ilhada. Nós vamos estar cercados por uma igreja religiosa, uma igreja morna, que diz que conhece a Jesus, mas vive em pecado, aprovando o pecado, que é o que infelizmente temos visto cada vez mais aí na atualidade, né? Isso vai crescer, o conhecimento de Deus está espalhado na terra, está se espalhando, hoje tem a internet, todo mundo tem acesso aí à Bíblia, a muitas versões da Bíblia, ou seja, era algo que eles nem tinham, né? Eles tinham esse conhecimento transmitido ao vivo, por voz mesmo. Hoje nós temos a Louva RN TV, temos o Sala Gospel, que está aí espalhado em vários países, então nós, né? Quanto, pastor? 250 países estão acessando aqui, podem acessar esse programa, ou seja, o conhecimento da palavra de Deus está atingindo toda a humanidade e estamos realmente nos aproximando aqui, estamos já nesses dias, eu diria, nos dias de Noé, mostrando que estamos, esse é um dos sinais da volta de Jesus. Então, essa mensagem do programa de hoje ela é muito importante, especialmente para você que não é cristão, você que, enfim, está dentro da cultura, que é a cultura do nosso país, né? O Brasil é um país cristão, católico, né? Por assim dizer, de maioria católica e também de evangélicos, né? E um percentual espírita também. Hoje em dia, né, o país ele tem essa cultura cristã, de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, mas muitos dizem que acreditam em Deus e acreditam em Jesus, mas não entendem a salvação, não entendem a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho ela está diretamente ligada a esse tema do programa de hoje, que é a vinda de Jesus. Então é muito importante que nós tenhamos esse esclarecimento de que reino de Deus, eternidade, são coisas reais. A eternidade não é uma coisa mística. A eternidade é um lugar, é uma dimensão. Como a dimensão física existe a dimensão espiritual. E lá na dimensão espiritual existe o reino de Deus, que foi o local que Deus criou para a sua família, para os seus filhos. Ele nos quer como filhos, mas para poder nós sermos filhos de Deus há um protocolo. E ele deixou claro na sua palavra esse protocolo. Então, muitas vezes, você diz, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou isso ou aquilo. Mas você não entendeu para onde você está indo. Por que você foi criado? Para que você existe? Você não entende. Então, é importante que a gente entenda isso. Nós estamos voltando para a dimensão eterna, e lá só tem 2 lugares. Ou é dentro do reino de Deus, ou é fora dele. E chegar na eternidade, minha gente, né, pastor Wendel? Chegar na eternidade fora do reino de Deus implica em sofrimento para sempre. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, a eternidade é para sempre. Aqui na nossa dimensão física as coisas não são para sempre, certo? Mas eternidade quer dizer para sempre. Então, chegou lá, a condição que você chegar vai ser para sempre. Então, entenda isso. E Jesus quis esclarecer isso, ele esclarece isso através da sua palavra. Então, você que é cristão por cultura, entenda que você precisa ser cidadão do reino de Deus de fato.
de fato, em vias de fato, aceitando Jesus como seu governo principal. Saiba que o governo do mundo, presidente, deputado, senador, vereador, são governos do mundo, mas esses governos vão passar. O governo que vai ficar é o governo de Jesus Cristo, que é agora e para sempre. Ele governa todas as coisas para sempre. Então é a este governo que nós devemos nos submeter. Nesse programa, o programa Sala Gospel, ele é focado na anunciação do reino de Deus e no ensino da sua justiça, como nós estamos fazendo aqui, exatamente para esclarecer a cristãos culturais, né, que ainda não aceitaram Jesus, e também aqueles cristãos que aceitaram Jesus, mas ainda não entenderam a palavra. Então fica dado o recado, né, pastor Wendel? Quer falar mais alguma coisa? Não, acredito que seja isso, né? Nós vamos dar continuidade a essa série ao longo desse mês de setembro, e eu creio que vai servir tanto para quem já é crente, né, quem já se aceitou Jesus, como aqueles que também querem conhecer mais, querem saber e entender que o tempo está se aproximando, né? Exatamente. Próximo programa, próxima quarta-feira, nós vamos continuar falando sobre o tema A Volta de Jesus com mais um sinal, né? O pastor ainda vai estar aqui falando novamente e a gente vai estar se esclarecendo, entendendo melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente vai agora dar mais um intervalo para a gente depois fazer o fechamento do programa. Enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas
e vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, nosso programa está chegando ao fim, então eu quero mandar um alô especial a todos os que assistiram o programa até aqui, todos os que curtiram, comentaram, compartilharam o programa Sala Gospel de hoje. Abraço grande, que Deus abençoe cada um. Quero mandar um alô especial para a equipe do Espaço Priscila Carvalho, que é responsável pelo meu cabelo, minha maquiagem, minhas unhas, me prepara para estar aqui no programa. Então, o Espaço Priscila Carvalho fica lá no centro de Parnamirim e você pode agendar uma hora, vocês meninas podem agendar uma hora lá para fazer seu cabelo, sua maquiagem, para fazer depilação, design de sobrancelhas e serviço de manicure e pedicure. Você pode estar ligando para 849-8794-7945. Vou repetir, Espaço Priscila Carvalho, no centro de Parnamirim. 849-8794-7945. E não esqueçam de curtir a página do Sala Gospel no Facebook, certo? É só procurar lá na pesquisa Sala Gospel que você vai achar a página. Curta, acompanhe o programa, que é benção. Aleluia. Também curta e compartilhe a página do Louva RN TV, né? Que nós estamos aqui, o programa toda segunda, terças e quartas tem programação das 2 da tarde até às 10 da noite, ok? Você pode acompanhar e ser abençoado. E eu vou encerrar o programa antes do próximo louvor, certo? Encerrar o programa com um trechinho bíblico do mesmo jeito que eu comecei. Está lá em Apocalipse, capítulo 1, e eu vou ler dos versículos 7 ao 8, que diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Jesus, Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então continue acompanhando a programação da Louva RN TV, a TV que o povo gosta, assista, está publicado, não vai ter mais hoje programação, mas está lá os programas na página, você pode assistir quantas vezes você desejar e ser edificado na fé, amém? Tenham todos uma maravilhosa noite, uma noite tranquila de sono e um amanhecer maravilhoso, uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo de paz na presença do nosso Deus. Aleluia! Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima quarta.